Olá, sejam bem-vindos a mais um episódio do Ctrl+I, o podcast da Interact. E se você ainda não sabe como funciona, os episódios são divulgados mensalmente aqui no canal do YouTube e também no Spotify. Sempre falamos sobre assuntos relacionados à governança corporativa, gestão por processos, estratégias, gestão de projetos, entre muitos outros assuntos. Sempre trazemos um ou dois convidados para debaterem um assunto e compartilharem suas experiências profissionais. Tudo isso pensando em gerar insights e ideias valiosas para o seu negócio. Então já deixa seu like nesse vídeo e também ativa o sininho para não perder nenhuma novidade aqui do canal. No episódio de hoje teremos 3 temas em um só: processos, projetos e estratégia. Uma abordagem integrada gera inúmeros benefícios para a empresa e, inclusive, alguns dos clientes da Interact já estão adotando a solução oferecida, mais conhecida aqui como Solução Escritório 3Ps. E para me ajudar com esse assunto, convidei 2 profissionais da área para me ajudarem e compartilharem suas perspectivas sobre essa abordagem integrada. Seja bem-vinda, Cláudia. A Cláudia é mestre em Engenharia de Produção, coordenadora e professora do Programa de Capacitação em Gestão da PUC-Rio e sócia e fundadora da Zada Consultoria. Seja bem-vinda, Cláudia. Muito obrigada, é um prazer participar desse evento. O nosso outro convidado é o Fernando. Seja bem-vindo, Fernando. Ele é diretor de negócios internacionais da Interact e também diretor da Interact Latam. Olá, muito obrigado pelo convite. É um prazer estar aqui. Vou começar pedindo, então, que vocês se apresentem. O Fernando já apareceu por aqui, mas pode te apresentar de novo. Sempre tem gente nova chegando por aqui. Contem um pouco da trajetória de vocês, da experiência profissional, para quem está nos assistindo. Podem ficar bem à vontade. Bom, posso começar, então? Pode. Eu comecei com o BPM, propriamente dito, no programa de capacitação da PUC mesmo. Nem era um programa nessa época, era um curso. Eu era consultora, realmente eu trabalhava como consultora antes de ser professora. E a gente entrava nas empresas e via que as pessoas não entendiam direito sobre processos e elas estavam com carro de gerenciar processos. Aí surgiu essa ideia da gente fazer um curso em gestão de processos, né? E esse foi, na verdade, bem próximo, acho que até no mesmo ano que entrou a BPMP no Brasil, com o GART, né? Só que eu ainda não conhecia. E a gente já estava falando também de processos de ponta a ponta. E a partir dali foi um curso atrás do outro. Eu comecei também a dar muito treinamento. A Zada ficou não só consultoria, mas também uma empresa de treinamentos. E, assim, paixão total por gerenciamento de processos. E, claro, como você mesma falou, quando me chamou, né, para participar do evento, a gente não para só na gestão de processos, é muito pouco, a gente tem que conhecer muito mais, né? Ser consultor exige que a gente tenha esse conhecimento nesses 3 pilares fundamentais da gestão, que é a questão da gestão estratégica, gestão de projetos, gestão de processos. Então, já há muitos anos mesmo que eu atuo nessa área e, assim, sempre tendo em vista esses 3 pilares fundamentais. Bom, agora eu me apresento. Bom, eu sou Fernando Estrada. Na verdade, eu de formação eu sou economista, né? Então, eu sou peruano, depois morei na Espanha, estudei lá mestrado, e acho que foi na Espanha que fui descobrindo um pouquinho a parte da gestão estratégica. Eu venho da linha da gestão estratégica, mais que da gestão de processos. E aí fui identificando como é que essa gestão estratégica precisava desses outros componentes que antes a Cláudia mencionava, que seria o nível tático e o nível operacional, né? Mas que consigamos enxergar isso como um todo, né? E depois, já quando na minha vinda para o Brasil, comecei a ir atrás um pouco mais de como conseguir integrar esses 3 grandes níveis, esses 3 grandes elementos, né? 2016, e certamente iremos desenvolvendo isso durante a conversa, criamos ou começamos a escrever algumas coisas sobre o escritório 3P, que justo o que procura, o que busca é juntar esses 3 grandes níveis que muitas vezes
acontecem de forma isolada e que achamos que um vai resolver tudo, e quando na verdade a integração entre eles é que uno consiga soluções, ou soluções mais integrais, mais orgânicas dentro das empresas, dentro dos projetos. Né? Cláudia, eu vou começar te perguntando o que é e como funciona essa abordagem integrada entre estratégia, projetos e processos. Então, essa abordagem, na verdade, ela é uma abordagem corporativa de modelo de gestão orientada a processos. Tá? Então, o fundamento de uma abordagem de modelo de gestão orientada a processos é justamente a integração desses 3 pilares. Tá? Então, é uma abordagem extremamente madura, corporativa, e esses 3 pilares, esses 3 fatores, aspectos, né, estratégia, processos e projetos, eles estão intrinsecamente ligados entre si sempre, né? A gente percebendo isso ou não dentro da empresa. Então, a primeira coisa é que, por ser uma abordagem muito madura, as empresas precisam ter uma gestão estratégica. Em que sentido? Elas têm que definir um cenário futuro desejado, né, e saber tangibilizar essa visão através de objetivos estratégicos que elas vão estabelecer, em geral, na perspectiva financeira, perspectiva de crescimento de mercado. E a partir dessa definição de objetivos, a empresa também vai decidir o quê? Suas estratégias, né? Seus cursos de ação, como é que ela vai alcançar esses objetivos. Tá? Então, esses 3 aspectos, começa aí a gente perceber o alinhamento entre eles, a associação entre eles, né? Quem implementa estratégias nas empresas são os processos. E o fazem através de projetos. Não tem como dissociar esses 3. Tá? Quando eles estão completamente desorganizados dentro da empresa, é essa confusão. A cúpula estratégica pensa uma coisa e a realidade da empresa vai para outra. Tá? E eles estão intrinsecamente ligados, porque são os processos de negócio que vão implementar as estratégias. Se não todos de uma cadeia de valor, pelo menos aqueles que a gente considera processos críticos. Para esses processos críticos, a empresa precisa definir o desempenho que ela pretende alcançar, né? Os produtos, os serviços, o desempenho do negócio para as partes interessadas, não só para cliente, muitas vezes para a sociedade. Isso é uma definição da empresa. Então, essa definição do desempenho dos processos de negócio é que vão suportar as metas corporativas na sua perspectiva financeira, na sua perspectiva de crescimento. Já começa por aí o alinhamento. Né? Eu já estou alinhando o resultado do fluxo de valor como um todo, do processo do negócio, às metas corporativas. Tá? E a partir desse norte, desse desempenho esperado, é que vão desdobrar, né, os objetivos e resultados nos níveis gerenciais até o nível da realidade da empresa, que é o nível operacional. E onde o projeto entra com isso? São os projetos, os objetivos de projeto para alcance desses resultados. O projeto, a gestão de projeto já está no nível operacional. Né? Então, eles têm que ser desenvolvidos para alcance desses resultados, que, por sua vez, vieram desdobrados desse desempenho que foi definido dos processos de negócio. Então, quando a gente vê na empresa esse movimento de definir desempenho esperado dos processos de negócio considerados críticos, desdobrar esses objetivos de desempenho em resultados gerenciais e operacionais no dia a dia e ter projetos que vão implementar as iniciativas para alcançar esses resultados operacionais, a gente tem um alinhamento entre esses 3 aspectos, né, que é essa abordagem integrada, tá, entre gestão de processos, gestão de projetos e gestão estratégica. E, Fernando, aqui na Interarte, a gente chama essa abordagem integrada de solução 3Ps. Conta pra gente como que ela funciona. Eu soube até que alguns dos clientes já estão utilizando. Nós temos já vários clientes que utilizam, que têm implementado essa solução 3Ps em diferentes países. E aí eu queria comentar um pouquinho sobre o que comentava a Cláudia, fazendo uma análise, né, do macro e micro, por onde se começa, né, por onde normalmente se começa. Normalmente começamos quando definimos um planejamento estratégico, um direcionamento estratégico. Das principais metodologias usadas é o Balance Scorecard. E dentro do Balance Scorecard tem 4 perspectivas principais, né, funcionais, e onde uma das principais, a segunda em relevância, a segunda definida no modelo, na metodologia do Balance Scorecard, se fala de processos internos. É dizer, como é que essa
perspectiva junto com a de desenvolvimento e crescimento das organizações, vão a suster o crescimento de uma organização para beneficiar, ou para impactar em clientes, e depois para impactar no aspecto financeiro, no aspecto econômico. Então, já na definição do planejamento estratégico, os processos já aparecem como uma das principais variáveis, as principais estruturas a ser cuidadas, a ser bem definidas. Em um segundo momento, comentar o seguinte: quando começamos a implementar diferentes projetos de 3Ps, do escritório de 3Ps, ou da solução que estamos comentando, muitas vezes nós começamos por um diagnóstico de madurez. Qual é o diagnóstico de maturidade das organizações em gestão de processos? E várias dessas variáveis que nós avaliamos, que são 7 pilares, para poder identificar o nível de madurez das organizações, tem a ver com variáveis que não só sejam processos, sino tem a ver com variáveis, por exemplo, estratégia, por exemplo, pessoas, por exemplo, métodos, por exemplo, o próprio processos. São 7 pilares que uno avalia para poder determinar qual é o nível de maturidade de uma organização em gestão de processos. Mas não só se avalia processos, não se avalia um conjunto de variáveis que impactam ou não, positivamente ou negativamente, na gestão de processos. Então, nas experiências que nós vamos tendo de implementação, acho que já temos até 6, 7 experiências de implementação de escritório 3Ps, principalmente fora do Brasil. Nós vemos, por exemplo, que no setor financeiro está tendo um impacto muito interessante. Por quê? Porque o primeiro que eles querem fazer é automatizar alguns processos para gerar resultados. Mas esses processos também vão ter um impacto na estratégia, também vão ter um impacto no KPI, que pode ser do nível estratégico, pode ser do nível estratégico. E certamente esses processos vão se ver sustentados ou fundamentados em uma definição e execução dos projetos. Então, eu acho que ali podemos mostrar algum exemplo de como é que estão sendo implementadas as soluções de 3Ps e como isso está tendo um impacto positivo, já não só em processos, já não só em estratégia, já não só em projetos, senão está tendo um impacto em conjunto do todo, né? Cláudia, e quais os desafios que são enfrentados normalmente pelas empresas para adotar essa abordagem conjunta? Então, para esse tipo de abordagem, né, que é integrativa, é muito importante que a empresa implemente uma unidade organizacional de integração, que tem essa missão mesmo de estar atuando na implementação de uma abordagem de integração entre esses 3 aspectos, que é uma abordagem, como eu falei, de um modelo de gestão orientado a processos. Tá? Então, e só de implantar essa unidade já é um baita desafio, principalmente se a empresa for muito funcional. Porque a empresa, com certeza, ela vai ter a própria liderança resolvendo isoladamente seus indicadores, seus resultados, as intervenções que eles fazem nos processos. Alguns vão monitorar, outros vão só melhorar, outros não vão fazer absolutamente quase nada em termos de gestão de processo. Então, assim, existe muita coisa para fazer se a empresa for realmente muito funcional. Então, é um grande desafio, né? No fundo, vai ter que passar por um processo de transformação estrutural, né? Tem que ter essa própria unidade que eu me refiro, ela tem que ter práticas organizacionais e poder de decisão. Porque também, se ela for começar pequenininha, tipo um analista vinculado à presidência, ela não tem poder nenhum junto aos diretores. Então, ela tem que ter poder de decisão, tá? E isso daí já é um grande desafio, porque tem toda uma cultura muito funcional dentro da maioria das empresas. Né? Então, tem muita questão de transformação estrutural e de cultura que vai promover muita resistência à mudança, e essa área vai ter que estar sabendo lidar com tudo isso. Esse é um grande desafio, na minha opinião. Fernando, na prática, vocês perceberam desafios semelhantes? Quais foram os principais desafios apontados pelos clientes? Eu apontaria 2 a 3 desafios principais que nós temos encontrado com a realidade dessa empresa. O primeiro, eu acho que tem a ver com as ilhas, né? Tem a ver com tem uma área funcional de planejamento, né? Um pouco na linha que comentava a Cláudia lá. Tem uma área específica para
execução de projetos, né? Tem outra área que é para a melhora contínua ou área de processos, né? E a fala da Cláudia me lembrou uma realidade que encontramos em uma universidade fora do país aqui da América Latina, onde eles estavam atrás de um objetivo que era um objetivo de acreditação, né? Que era exigido que as universidades se acreditem nesse país especificamente, cumprindo diferentes requisitos, tá? E eles trabalhavam assim, tinha uma área de planejamento, que não conversava com a área de processos. A área de processos era uma pessoa só, não saía da sua mesa, não saía do seu escritório. E depois, pela necessidade de estar acreditados num sistema de acreditação educativa das universidades, tinha uma área de acreditação, um setor de acreditação. Então, tinha 3 áreas, 3 departamentos que eram totalmente isolados um do outro. Não conversavam entre eles. Planejamento, por um lado, acreditação, pelo outro, e área de processos, pelo outro lado, né? Cada um tinha a sua ilha, cada um tinha a sua praia, e cada um se conhecia, mas não conversavam entre eles, muito menos trabalhavam juntos. Um dos movimentos que nós precisamos, nesse momento, durante o projeto, bem no início do projeto, foi juntar os 3, conversar entre eles primeiro de forma separada, e depois começamos a fazer os nexos entre o que cada um deles fazia de forma isolada, como é que isso impactava nos outros departamentos que entre eles mesmos não conseguiam conversar. Certamente, por detrás desses 3, tinha um elemento que era fundamental, que era o orçamento, o dinheiro, os recursos, né? E o que fizemos foi juntar as 3 áreas. Juntar não só em um mesmo ambiente, senão identificamos junto com eles como deveriam trabalhar desde o planejamento até a execução, perseguindo ou tentando conseguir os resultados, os critérios, cumprir com os critérios de acreditação que eram exigidos. Então o que acontecia? O de acreditação tinha definidos os critérios, sabia o que precisavam cumprir, mas o de planejamento não sabia, não tinha ideia que tinha que cumprir determinados requisitos. E o de processos também. Levantava processos da porta para dentro, né? Então, chegou um momento em que juntamos os 3 em um mesmo ambiente, definimos um método de como deveriam trabalhar em conjunto, como uma coisa impactava na outra, e aí entra a questão da causalidade, né? A importância de ter claro essa causalidade entre outro. E depois, bem como comentava a Cláudia, buscamos que entre eles 3 juntos tenham poder, um poder de ação. Se não tinham um poder, se não conseguiam levar uma iniciativa, ia ser muito complicado, né? A partir dali, acho que esse foi um dos principais desafios que nós encontramos na prática. Pelo que eu pude perceber, tanto nas pesquisas para me preparar para a gravação, quanto agora pela fala de vocês, as empresas só têm a ganhar com essa junção de estratégias, projetos e processos. Cláudia, compartilha com a gente, se tu puder, quais as outras vantagens para o negócio e também para o mercado de forma geral. Então, para mim, o grande benefício dessa abordagem que integra esses 3 aspectos fundamentais é a excelência operacional. Eu chamo de excelência operacional a capacidade que a empresa tem de fazer com que os direcionamentos estratégicos sejam refletidos no seu nível de realidade. Se não chegar lá, não chegou. Né? Fica só no virtual, no plano, não adianta, boas intenções. Então, ela ganha excelência operacional. Ela ganha controle nos 3 níveis de desempenho: operacional, gerencial, estratégico. Se ela não bater meta no operacional, ok, pode não bater. Inclusive, tem vários fatores que podem estar provocando isso, mas ela não vai bater também no corporativo. O problema das empresas é que elas batem as metas no operacional e continuam no prejuízo. Então, esse é um grande benefício, a excelência operacional. Né? A empresa conseguir realmente fazer refletir na realidade os seus direcionamentos estratégicos. Essa abordagem ela leva um alinhamento corporativo que promove uma maior eficiência e uma maior eficácia, ou seja, melhores resultados. O mercado se beneficia disso, é uma abordagem de agregação de valor. Então, o mercado é claro que vai se beneficiar, porque a empresa está conseguindo agregar valor. E, ao mesmo tempo, é benéfico para a empresa, porque esse desempenho
é justamente o que vai proporcionar o alcance das metas corporativas, na perspectiva financeira e na perspectiva de crescimento de mercado. Então, todo mundo ganha. Fernando, e na prática, vocês perceberam mais algumas vantagens? Perceberam semelhanças nessas vantagens? Sim, certamente. Eu estava anotando aqui o que a Cláudia estava comentando, eu acho bem interessante. Se eu pudesse adicionar algumas, que assim que na prática, no momento de implementar, primeiro é que a questão do planejamento, tentamos quebrar um defeito que sempre teve o planejamento, que sempre foi muito criticado, né? O planejamento é uma coisa, a execução muitas vezes é outra. Então, com esse alinhamento desses três níveis, esses três enfoques, né? Planejamento, projetos, processos, primeiro já tentamos ou conseguimos derrubar esse mito de que só a planificação fica muitas vezes no papel e não desce para a operação, né? Uma frase que sempre eu comento quando falo do planejamento é que o planejamento se define de cima para baixo, mas a execução é de baixo para cima. Se não é feita o planejamento de baixo para cima, ou seja, os processos, as suas próprias execução bem feita, o planejamento vai ficar como algo bonito, como algo decorativo, só. Né? E ali, muitas vezes, outro benefício que percebemos muito tem a ver com a gestão de pessoas, com a gestão da mudança nas pessoas, porque as pessoas começam a entender por que é feito o que é feito, ou por que tem que ser feito o que está definido na operação de ser feito. Porque tem um porquê, porque tem um impacto lá na estratégia, porque tem um impacto no KPI, ou em um indicador, ou em um projeto para a execução de forma correta do projeto, com alcance e um escopo, tem que ser executado porque tem um orçamento por trás, e não somente o fato de executar um processo muito operacional, sino que esse dali tem um impacto, seja em um segundo nível tático, seja indiretamente em um nível mais estratégico, mais executivo, por dizer assim. Então, acho que esses dois benefícios são muito relevantes, são muito visíveis, evidentes quando conseguimos. E se isso dali complementamos com a tecnologia, no caso da Switch, dessa solução de 3Ps, então fica muito mais tangível, porque eu coloco um indicador, coloco o escopo do projeto, o documento, defino quais são as tarefas que têm que ser executadas, quem tem que executar, os processos, se tem processos automatizados, facilita muito também, porque vai ter um controle direto com quem executa tal processo, quem executa tal atividade, porque o software vai permitir essa traçabilidade, né? E no final vamos ver se executando os processos e cumprindo ou executando de forma correta as tarefas dos projetos, as metas que tem definido os projetos, com o escopo definido, se isso tem um impacto ou não lá na estratégia, né? Porque ao final das contas é isso que importa, né? Não adianta só executar, porque isso não tem um impacto lá na estratégia. Então, eu achei muito interessante o que a Cláudia falava nesse sentido, né? Tem que fazer sentido. Se não faz sentido para a organização, para as pessoas, para as equipes, certamente não vai nos levar a nenhum resultado, né? E o projeto normalmente vai cair, vai perder força, vai perder prestígio. O projeto não vai ter. Para que fazemos um projeto que não nos leva a nada? Aí a correta implementação, execução, controle vai nos permitir ter esse olhar mais completo, mais integrado. E antes de finalizar, então, o episódio de hoje, a gente tem sempre uma pergunta clássica para o final, que a gente brinca que é quase uma pergunta de $1 milhão. Quais as dicas vocês dariam para os profissionais e para as empresas que estão pensando se vale a pena, se não vale, utilizar essa abordagem integrada, ou então para aqueles que estão começando, né, na fase inicial dessa implantação? Bom, eu diria que, assim, para esse tipo de movimento é muito importante você ter uma unidade organizacional com essa missão específica de integrar esses três aspectos fundamentais. E, claro, que um forte apoio da alta gestão, né? Se a gente não tiver esse forte apoio, essa unidade ela não vai conseguir realmente ter nenhum poder de decisão. E acho que essa unidade deve começar sempre por uma avaliação de maturidade atual de gestão da empresa e desenhar um roadmap de evolução.
E a cada etapa de evolução tem muito bem definido o seu modelo de governança. E aí, no meio de toda essa trajetória que ela vai estar seguindo para conseguir evoluir cada vez mais nessa maturidade de gestão, alguns aspectos são fundamentais. A tecnologia, o próprio Fernando acabou de falar, tem que ter uma tecnologia suportando tudo isso, não controla como, gente, papel. Então, tem que ter uma tecnologia suportando, tem que ter um plano de comunicação essencial. O plano de comunicação, o engajamento dessa liderança, né? E até para esse engajamento dessa liderança, a capacitação contínua. Não pode parar de capacitar. É um roadmap, é uma trajetória, nada é de uma hora para outra. Então, a gente tem que pensar em engajamento o tempo inteiro, no plano de comunicação o tempo inteiro, quais são o que a gente já implantou, o que foi de sucesso, o que foi de fracasso, e está sempre deixando todo mundo muito envolvido ao longo de toda essa trajetória. E a tecnologia tem que estar suportando tudo isso, senão a gente não consegue, é uma integração, né? Então, fica muito difícil a gente fazer ela só no papel. Acho que não tenho muito para complementar o que fala a Cláudia. Eu só complementaria o seguinte, né? Partindo do triângulo básico de qualquer organização, né? Pessoas, processos e tecnologia, né? E no meio está a cultura, né? Que se gera a partir da interação dessas três variáveis. Então, nesse sentido, eu penso que a boa execução dos processos vai depender, já comentava a Cláudia, de um bom treinamento, de um bom clima organizacional, de uma cultura que entenda o porquê que se faz as coisas como são feitas, e a partir dali vai ter processos eficientes, né? Agora, como esses processos eficientes, que vai nos ajudar a conseguir esse resultado que se espera, o respaldo a esses dois pilares de pessoas e de processos vem como complemento à tecnologia, né? Porque a tecnologia, sem esses dois elementos, antes, seja pessoas e seja processos bem alinhados, a tecnologia não vai resolver. A tecnologia não é mágico, não é algo mágico. A tecnologia vai ajudar tanto para o bom como para o ruim, na medida que os dois primeiros pilares, as pessoas e os processos, sejam bem estruturados, bem definidos, bem, bem alinhados dentro da cultura da organização, e aí onde a tecnologia entra a complementar e fechar o triângulo de básico, esses três pilares de qualquer organização. Então, acho que por ali, muitas vezes, falamos que a tecnologia não funciona, quando na verdade temos que avaliar bem que os outros dois pilares estão bem alinhados, para depois poder incorporar tecnologia que nos ajude a multiplicar, principalmente o positivo, que acho que esse é o principal objetivo da interação entre esses três pilares. Muito obrigada pela participação da Cláudia e do Fernando. Sem dúvidas foi um prazer ter vocês aqui com a gente hoje para compartilhar só um pouquinho, né, de toda essa experiência e o conhecimento que vocês têm nessa área. E para nós é sempre muito importante contar com pessoas como vocês, profissionais tão capacitados, para trazer cada vez mais ideias e novos insights para as empresas, para que elas possam buscar sempre novas soluções. Compartilha com a gente quais as suas redes sociais, quais as formas que o público tem de continuar aprendendo contigo. Eu utilizo o LinkedIn, principalmente o LinkedIn, tá? Tanto no meu perfil Cláudia Macena Barbará, como Zada Consultoria. E, de fato, eu faço, assim, muitas postagens, quase que diário, no LinkedIn. E, às vezes, tem e-books que eu ofereço também, tudo vai através dessa rede social. E também utilizo o Instagram, né, para Zada Consultoria. Eu também tenho o Facebook também, mas eu não utilizo tanto, mas enfim, eu estou praticamente em todas essas redes sociais. Aqui o mais uso é de fato o LinkedIn, tá? E aí eu acho que pode ser pesquisado pelo Zada Consultoria mesmo, tá? Que é o nome da minha consultoria. Fernando, quer compartilhar com a gente também quais redes sociais que tu utiliza, que o pessoal pode te encontrar? Sim, no LinkedIn, estou com o Fernando Estrada, diretamente, e a nível da Interaction Latam, igual. Interaction Latam, pode nos procurar no LinkedIn, e no Instagram estamos com o Interaction Solution. Muito obrigada pela participação de vocês. Tchau, obrigada. Eu que agradeço, foi um prazer. Obrigado. Né?
E o episódio de hoje fica por aqui. Mas se você quer ler mais ou então assistir outros vídeos semelhantes a esse, já ativa o sininho aqui do nosso canal do YouTube e também nos segue nas redes sociais. A gente está no LinkedIn e no Instagram através do @InteractSolutions. Além disso, aqui no canal temos outros episódios do Ctrl I para você maratonar. Em nosso site, você também encontra muitos artigos, e-books e até cases para conhecer um pouco mais das nossas soluções. Até mais!